Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Clodo Feitosa, Clodoaldo da Silva Feitosa. É sempre uma grande alegria para mim estar aqui conversando com vocês sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam na nossa caminhada aqui no planeta Terra. E hoje o tema que eu escolhi para conversar com vocês também é um tema relacionado ao público Testemunha de Jeová, é o seguinte: não entregue a sua juventude à organização das Testemunhas de Jeová. Eu sei que muitos jovens assistem esse meu canal, alguns que estão com algumas dúvidas a respeito da organização e com certeza estão passando pela necessidade de conversar com alguém sobre esse assunto, ou seja, sobre essa questão, porque muitos desses irmãos jovens são incentivados pelo corpo governante ou até mesmo pelos pais para trabalhar voluntariamente para a organização, quer como pioneiro regular ou como pioneiro especial ou como trabalhador de Betel, enfim, uma série de carreiras que a organização oferece. E aí, alguns desses irmãos se sentem, de certa forma, pressionados ou até mesmo assediados para se esforçar da sua vida para entregar o seu trabalho, a sua juventude, as suas forças voluntariamente e de graça para a organização. Se você é uma dessas pessoas, está me assistindo ou conhece alguém que está nessa situação e essa pessoa não sabe o que fazer ou está na dúvida, não tem com quem conversar, tem medo de receber algum tipo de represália por parte dos anciãos ou até mesmo pelos pais, então esse vídeo é para você, tá certo? Para você não só ser ajudado, como poder ajudar alguém que esteja passando por essa situação, tá ok? Então, como eu falei, muitos irmãos são incentivados a fazer isso, a entregar a sua vida para o trabalho voluntário da organização. Entretanto, nem todos que recebem esse incentivo realmente têm vontade de seguir esse caminho. Lá no seu íntimo, lá na sua vontade, o que a pessoa quer é outra coisa. E aí, por viver numa família que é testemunha de Jeová, ou então está ali naquele convívio lá no Salão do Reino e é incentivado o tempo todo, inclusive certamente você já deve ter visto ou lido algumas daquelas biografias que aparecem na revista A Sentinela, que mostra irmãos felizes que trabalharam a vida inteira para a organização e agora estão, por assim dizer, se aposentando e tiveram uma vida maravilhosa, cheia de trabalho, cheia de contentamento, coisas boas, enfrentaram perseguição, mas venceram todas e encontraram a real felicidade na vida. E aí você lê aquelas experiências, mas algo lhe diz que o seu caminho é outro. Isso já aconteceu comigo. Eu confesso a vocês que quando eu lia aquelas experiências em A Sentinela, às vezes eu ficava motivado a tentar seguir algum caminho daquele. Mas algo me dizia que o meu trabalho era outro, por exemplo, eu tinha vontade de me casar, de ter meus filhos, de ter a minha família, de exercer algum trabalho. Então, essa era a minha real vontade. E havia um incentivo muito grande na época por causa da iminência da chegada do Armagedon, pelo menos nas congregações onde eu participei, que você tinha que largar tudo, deixar tudo para trás, seus objetivos, seus sonhos, aquilo que você queria, e se engajar de cabeça e tudo no trabalho da organização. Então, esse era o incentivo que havia. E eu conheço muitos que eram da minha época e que realmente entraram nesse trabalho por causa desse incentivo. Então, eu tenho pessoas que eu conheço que tiveram experiências que mostram que nem toda aquela história que aparece na revista Sentinela de sucesso, de que a organização trata você com o maior cuidado, nem sempre aquilo ali é verdade. Infelizmente, eu conheço casos, por exemplo, eu conheço a história de um pioneiro especial, ele e a esposa, eles trabalharam durante 12 anos para a organização, e aí eles estavam em uma cidade distante da congregação de origem,
E aí, de repente, veio a ordem, né, do corpo governante, né, no caso do pessoal lá de Betel, para que ele deixasse o serviço. Anteriormente, ele deve ter falado alguma coisa que eles não gostaram, ou feito alguma coisa que eles não concordaram, enfim, esse detalhe eu não tenho, mas o fato é o seguinte, ele foi, por assim dizer, convidado a voltar para a congregação de origem. E aí, nessa época, não sei se ainda existe, mas nessa época a organização pagava, né, aos pioneiros especiais um salário mínimo, né, era um para o marido e outro para a esposa. E isso fazia com que eles pudessem sobreviver lá onde estavam. Acontece que, de uma hora para outra, essa verba, né, foi cortada e os irmãos ficaram sem recursos nesse local onde eles moravam. E aí o irmão que eles têm uma linha direta, né, para falar com o pessoal de Betel. Então ele foi ligar, né, para conversar com o irmão responsável, né, tentar dizer para ele desbloquear o dinheiro, enfim, resolver a situação dele. E aí o que o irmão de Betel disse foi o seguinte: irmão, o que é que você está fazendo aí ainda? Você tem que voltar para a sua congregação de origem, né? Você não está mais no serviço, você tem que voltar. E aí isso foi um baque muito grande para ele sofreu muito, foi aí onde começou os problemas dele com depressão. E aí ele voltou, né, para a congregação de origem. E aí o que aconteceu? Na congregação lá onde ele estava, ele, por conta justamente de ter abandonado o serviço, né, e isso trouxe algumas tristezas, né, para a vida dele, de ter que voltar, né, para a congregação de origem, ter que trabalhar secularmente, né, como eles dizem, para poder se sustentar, não ter mais o apoio da organização nesse sentido. Ou seja, ele teve que voltar à vida normal, né, à vida dos comuns. E aí isso causou um impacto, né, nele muito grande, e isso provocou que ele passasse a ter depressão, e aí isso foi progredindo, e no fim, né, é que hoje esse irmão não faz mais parte da organização, né? Então foi muito sofrimento que ele passou, né, mas conseguiu se reerguer. Eu tenho contato com ele, né, de vez em quando. Então isso é um exemplo de que nem sempre aquela história que é publicada na Sentinela é verídica, né? Nem sempre aquilo ali está correto, né? E tem outros exemplos, né? Se você for procurar aí no fórum, você vai ouvir exemplos, né, de pessoas que também passaram por esse processo, né, de abandono por parte da organização. Então, isso é um primeiro fator a ser considerado, tá certo? Não é um mar de rosas, né? Você não pense que é um mar de rosas. Haverá desafios, né? Haverá problemas, né? Você terá que seguir regras, a sua vida será inteiramente fechada em regras da organização e você não poderá deixar de segui-las. Porque caso aconteça de alguma maneira você, por alguma razão, não seguir uma única regra de lá, você será então devolvido, por assim dizer, banido de volta para a sua congregação de origem e terá que se sustentar, né? Terá que seguir a sua vida. Quando eu estava lá, há 15 anos atrás, não sei se ainda é assim, mas acredito que seja, já estava havendo um incentivo, né? A organização não estava mais podendo sustentar ou não estava mais querendo sustentar os pioneiros especiais, e aí eles estavam incentivando que as próprias famílias pagassem, ou seja, sustentassem os pioneiros especiais. Ou seja, você vai para o serviço, trabalhar para a organização e quem tem que sustentar você é a sua família, né? Então, muitos aceitaram esse negócio, né? E eu tenho certeza, da época que eu saí até agora, eu tenho certeza que muitos também já se arrependeram de ter tomado esse caminho. Então, não é um mar de rosa como eles dizem que é, né? Haverá dificuldades, haverá problemas, haverá desafios e talvez essa não seja a sua praia. Então, se não for, você precisa realmente tomar uma posição e tomar uma decisão o quanto antes. Então, como eu falei, isso é um primeiro fator a considerar, mas há outros fatores a serem considerados também. Eu lembro que eu fui convidado a participar de uma reunião para poder escolher pessoas que iriam para Betel, e aí eu percebi o seguinte: não havia vagas para aqueles irmãos que só tinham o ensino médio completo, né? Não tinha vaga para essas pessoas lá. Agora, para médico, para dentista, para pessoas que tinham uma especialidade, uma determinada especialidade, tinha vaga sobrando e poucos interessados. Então, veja, até mesmo a organização quer pessoas qualificadas, né, de alguma maneira formadas para trabalhar lá, né, com eles. E aí é um paradoxo porque
Ao passo que eles também precisam de pessoas formadas, de advogados, de médicos, de dentistas e outras profissões, engenheiros, eles não incentivam que os irmãos, especialmente filhos de Testemunho de Jeová, que nasceram em família Testemunho de Jeová, estudem, para chegar a adquirir uma dessas profissões. Ao contrário, eles dizem que não há tempo a perder, que o fim está chegando e, portanto, não há tempo para fazer ensino superior e que você deve realmente dedicar a sua vida à organização, com as palavras deles, de buscar primeiro o reino, ou seja, para você cuidar lá dos interesses da organização e deixar a sua vida de lado, tá? Então, esse é um segundo fator a ser considerado, Caso você queira, porque eu também não sou contra, se você realmente quer, se você acha que isso é uma vocação que você tem, para trabalhar para a organização de graça, e sem perspectiva nenhuma, mas você acha que isso vai ser bom para você, enfim, é uma decisão sua, Você tem toda a liberdade para escolher seguir esse caminho, mas uma coisa é certa, eles precisam mais de pessoas qualificadas, pessoas que tenham faculdade, que tenham experiência em uma determinada profissão, tá certo? Então, diante desses fatores, se você, ao assistir esse vídeo agora, chegou à conclusão que realmente você não quer seguir esse caminho, que é imediato para você deixar claro para os seus pais, para os anciãos, para os irmãos ou para quem quer que seja, que você não deseja seguir esse caminho, que você quer ter uma vida própria e seguir o seu próprio caminho na vida, então você pode estar se perguntando, como eu posso fazer isso da melhor maneira possível? Eu devo dizer a você que é um pouco difícil, porque sempre haverá o assédio para que você aceite. E às vezes esse assédio vem de pessoas que você ama. Então é muito difícil lidar com essa situação, entendeu? Mas eu vou passar aqui algumas coisas que talvez funcionem para você, porque eu tenho que ser sincero que eu nunca passei por essa experiência, Eu passei pela experiência de ser convidado, de ser incentivado e tudo, mas eu não tinha meus pais, aqui com a faca no pescoço em cima de mim, dizendo, não, você tem que fazer isso, Ao contrário, meus pais me incentivavam a estudar, a ir para a faculdade, a buscar um trabalho, a fazer um concurso público, a arrumar uma profissão, a ter uma família. Era isso que eles me incentivavam, porque eles não eram da organização, nunca foram, Então fica um pouco difícil, assim, eu fico assim, me colocando no lugar de um irmão, que está chegando agora aos seus 18 anos, ou de uma irmã, que está chegando aos seus 18 anos e agora está aquela pressão, você tem que engajar-se no serviço da organização, E ao passo que você tem seus objetivos, Você, lá dentro de você, você gostaria de outra coisa. Você queria ter um trabalho, você queria talvez fazer sucesso em uma carreira secular, talvez você quisesse ter filhos, se casar, e não é seu sonho ir trabalhar, num serviço de tempo integral, sem receber nada, ou pior ainda, sendo sustentado pela sua própria família. Então, veja bem, o que é que você pode fazer? Eu vou aqui meio que dar algumas diretrizes, alguma coisa que talvez funcione, Eu acredito que funciona, Eu espero que funcione. E eu acho que dá certo. Então, vamos lá. A primeira coisa, eu acho que você tem que conversar com seus pais e deixar claro para eles que você quer outra coisa para a sua vida, que você quer seguir um outro caminho, um caminho secular na sua vida, que você quer servir a Deus, mas não dessa maneira, entendeu? Então tem que conversar com seus pais, deixar isso bem claro para eles. Eles vão ficar chateados? Vão. Eles vão ficar revoltados? Talvez. Eles vão talvez colocar você de castigo, tirar algumas coisas de você? É bem provável, tá certo? Você vai sofrer algum tipo de retaliação por causa dessa sua decisão. Mas lembre-se, quem vai viver a vida é você, não são seus pais, nem os anciãos, nem os irmãos da congregação. Quem vai viver a vida é você. Então, se você não fizer a escolha certa agora, depois, lá na frente, fica muito mais difícil de você fazer uma escolha, já vai ser tarde, Você já vai ter uma certa idade, já vai ter uma concorrência muito grande, você não terá construído aquilo que você precisa para consolidar, a sua vida, e aí vai só ter sofrimento, Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, é conversar com seus pais e deixar bem claro, olha, pai, o que eu não quero ir para Betel, eu não quero ser pioneiro auxiliar, nem regular, eu quero estudar, eu quero
fazer um concurso, eu quero ir para uma faculdade, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, né? Ou seja, buscar realmente aquilo que você deseja, né? É um mosquito que está aqui. Então, buscar aquilo que você realmente deseja, tá certo? Então, segunda coisa, faça esforços, aliás, deixe claro para todos que o que você deseja seguir uma carreira secular e que você acredita que pode servir a Deus dessa forma. Porque é sempre aquilo, vai dizer assim, mas você não está servindo a Deus da forma correta, né? Você não está dando tudo da sua vida a Deus. Deus não quer isso, tá certo? Quem quer isso é a organização. Quem quer que você se dedique de corpo e alma, integralmente, sem ganhar nada, pela vida toda, é a organização, não é Deus, tá certo? Deus quer que você seja feliz. Ele quer que você encontre a sua felicidade e não que você trabalhe para qualquer outra pessoa de graça, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Então, você pode, né, por assim dizer, empurrando com a barriga e dizer assim, olha, eu acredito que é possível servir a Deus sem ser engajado num serviço de tempo integral. Eu quero ter a minha família, eu quero ter meus filhos, eu quero ter minha carreira e ao passo que eu faço isso, eu vou servir a Deus dentro das minhas condições, dentro dos meus limites, né? Vai chocar as pessoas? Vai, né? Alguns vão se afastar de você? Vão, né? Mas o que acontece? Lá na frente, você não vai se arrepender de ter tomado essa decisão, porque lá na frente você vai ter construído alguma estabilidade para você, você vai ter desenvolvido a sua profissão, vai estar bem na vida financeiramente. E essas pessoas que hoje talvez torçam o nariz para você, lá na frente vão simplesmente sentir inveja de você, né? Porque elas vão perceber que você tomou o caminho certo, que você cuidou de você, que você prestou atenção naquilo que você realmente precisa, né? E não nos interesses dos outros, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. Então é aguentar mesmo, certo? Vai ter que aguentar o fardo de pessoas acharem que você está errado, se afastarem, talvez perder algumas amizades, entendeu? Mas aí, né, você está fazendo a sua escolha. Agora você tem que seguir o caminho, tá certo? Não adianta você falar tudo isso, dizer que vai seguir um caminho secular e tal, e depois ficar brincando, né? Não, você tem que seguir um caminho secular mesmo, certo? Ou seja, você tem que buscar a sua formação, buscar a sua independência financeira e construir sua casa, construir sua família, ou seja, você tem que levar isso a sério também. Quer seja um caminho, quer seja outro que você escolha, você tem que levar a sério, tá certo? Terceiro ponto, faça esforços para se tornar independente financeiramente o quanto antes dos seus pais. E como você pode fazer isso? Tem várias formas. A mais rápida, no meu entendimento, aliás, não a mais rápida, mas uma das mais rápidas é você conseguir passar num concurso público. Porque aí você tem imediatamente, assim que chegar a sua vaga, você já tem um emprego, malemar você já vai poder se sustentar, tá certo? Às vezes, talvez seja necessário que você diminua um pouco a sua qualidade de vida, né? Assim, aquilo que você faz e tal, talvez você vai ter que viver dentro de um salário que você ganha, tá certo? Se você preferir, você pode também tentar abrir um negócio, se você tiver expertise, né, para isso, então tentar abrir um negócio, ou então aprender uma profissão através de um curso técnico e começar a trabalhar e ganhar dinheiro, tá certo? Fazer uma faculdade, talvez isso seja mais difícil porque talvez você dependa dos seus pais para isso. Mas você pode, por exemplo, hoje fazer o Enem, né, conseguir uma bolsa integral numa faculdade e estudar, entendeu? Ou numa universidade pública, né, através de programas do governo. Então, agora, para tudo isso, para você conseguir isso, você tem que levar a sério. Você tem que estabelecer isso como meta e tem que correr atrás. Ou seja, não pode desistir, tá certo? É isso. Então, esteja sempre se aperfeiçoando. Depois de se formar, você não pode parar no tempo. Se você se formar para médico, para dentista, para professor, para engenheiro ou para serviço social, seja lá qual for a formação que você obtiver, né? Tecnologia da informação, então você tem agora que construir a sua carreira, certo? Procurar um emprego numa empresa, tentar se estabilizar, né? E fazer um concurso dentro da sua área. Enfim, você tem que começar a construir alguma coisa para você enquanto você é jovem, tá certo? Porque quando passa assim dos 40, chegar aos 50 anos, vocês que estão me ouvindo aí que já chegaram a essa idade sabem que é um pouco mais difícil.
Por quê? A concorrência é maior, né? A idade da gente traz alguns, né? Com o passar do tempo a gente vai ficando, a gente vai tendo alguns empecilhos, né? Que os jovens não têm, especialmente no que se refere a ter família. E aí o bom é você partir rápido na carreira, né? Se esforçar bastante, construir algo, solidificar algo para você, para então você poder, né, ficar mais tranquilo na sua vida, tá certo? E ao passo que você faz isso, você vai então também fazendo o seu serviço sagrado, né, lá na organização ou em outra religião, né? No caso, eu estou falando aqui com os que são da organização, então lá na organização, você vai continuar fazendo o que você puder, dentro dos seus limites, certo? Não deixe ninguém ficar dizendo, você não é bom o suficiente. Às vezes será necessário que você desapegue de cargos, né, de cargos ou de privilégios. Desapegue disso, entendeu? Você desapega, segue sua vida, resolve sua vida, né, se fortalece. Aí lá na frente, quando você estiver numa situação mais confortável, você pega privilégios, né, porque aí você já vai estar com condições de fazer isso. Mas agora, você entregar a sua juventude inteira em troco de nada, né, é algo a se pensar, tá certo? Quinto, cuidado com as armadilhas que a organização coloca na sua vida. Que armadilhas seriam essas? Primeiro, serviço militar, né? Aqui no Brasil, pelo menos, o serviço militar é obrigatório para os homens. Então, se você vai completar 18 anos e você não cumprir com o serviço militar, você vai ficar com seus direitos políticos suspensos. Isso significa que você não vai poder participar de concurso público e fazer faculdade pública e várias outras coisas que são oferecidas pelo governo, você não vai poder participar. Então, procure resolver isso, tá certo? Se tiver o serviço militar alternativo, faça, entendeu? Cumpra, né, as horas lá do serviço militar alternativo. E se não tiver, cumpra o serviço militar, tá certo? Que isso vai livrar você. Aí eu lembro que quando eu estava entrando em 99 na organização, eu estava para cumprir, né, o serviço militar. E então tinha essa questão lá que no final você tem que fazer um juramento à bandeira. Aí isso não pode porque é idolatria, não sei o que e tal. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui lá, fiz o juramento, tá certo? Me livrei desse problema, desse empecilho na minha vida e depois eu fui, né, fazer as coisas lá da organização e não teve problema nenhum, né? Aí você, mas Jeová está vendo e tal. Jeová não se importa com isso, tá certo? Ele quer que você seja feliz, entenda isso, né? É muito importante. E aí isso são empecilhos que quem coloca na sua vida é o corpo governante, é a organização, não é Deus, tá certo? Não é Deus que coloca essas coisas para atrapalhar você na sua vida, né? Eu conheço um irmão que se negou, né, a prestar o serviço militar e o resultado foi que ele ficou com os direitos políticos, né, suspensos, não pôde fazer concurso, não pôde fazer faculdade, aí ele teve muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho, né, porque ele teve que aprender uma profissão, sofreu muito para poder se inserir no mercado. Hoje ele está bem, mas é muito complicado isso, tá certo? Então, cuidado com essa armadilha. Outra armadilha é esse negócio da família sustentar você no serviço de tempo integral. Então você vai, a sua família lhe sustentando, e se de uma hora para outra, né, agora você está com 20 anos, está querendo isso, e se daqui a 10 anos você mudar de ideia por alguma razão, aí você vai estar sendo sustentado pela sua família, não tem nenhum emprego, não tem nenhuma profissão, o que é que vai ser de você? Você tem que pensar nisso, é muito importante pensar nisso, tá certo? Outra armadilha, não fazer faculdade. Eles incentivam isso. Não faça nível superior porque o tempo é curto, não sei o que e tal. Mas quando é para ir lá para Betel, os primeiros que eles querem são aqueles que têm faculdade. E aquelas melhores faculdades, né? Olha que hipocrisia. Aí você vai aceitar um negócio desse na sua vida? Né? Pense direitinho. Faça a sua faculdade. Quanto mais educação você tiver, melhor será para você no mercado de trabalho. Tá certo? Outra armadilha, casar somente no Senhor, né? Então aí você não encontra, de repente, na faculdade ou em outro lugar qualquer, você encontra a pessoa que realmente vai dar certo com você, certo? Alguém que você gosta, que ama você, que gosta de você, aí você diz, não vou casar com essa pessoa porque ela não é testemunha de Jeová. Aí vai, casa com uma irmã ou com um irmão lá na organização que não tem nada a ver com você, só porque os outros querem, né? Então, isso precisa ser repensado, tá certo? Nem sempre porque a pessoa não é testemunha de Jeová não significa dizer que ela é uma má pessoa. De repente você vai encontrar a pessoa certa para você, aquela que realmente lhe completa, mas ela não é de lá e só por isso você não vai não vai casar com ela, não vai ter relacionamento com essa pessoa, né? Acho isso uma tolice, e uma coisa imposta também pelo corpo governante. Eles usam a Bíblia para impor o que eles querem, tá certo?
E isso é mais uma coisa. Eu nunca vi em nenhum lugar dizendo que você não pode ter relacionamento com uma determinada pessoa. Jesus não fazia esse tipo de distinção com ninguém, né? Então, acho que é um caminho torto também esse. Outra armadilha, não ter filhos, né? Não ter filhos, você não pode ter filho porque o tempo é curto, porque o tempo está chegando, tal e tal. E aí o que acontece? Passam-se os anos, né? Vai no instante, passa 20 anos, 30 anos, está aí você sem filhos, você queria ter filhos. É claro que tem gente, eu sei, tem gente que não quer ter filhos. Aí é uma coisa, é uma escolha da pessoa, certo? Acho que vai dar muito trabalho e tal, mas outras pessoas sonham em ter filhos, né? Então não abra mão, se você quer ter filhos, você quer ter uma família, tenha uma família e faça ouvido surdo para o que fala o corpo governante, porque depois quem vai viver a situação é você, não são eles, não são os anciãos, não são os irmãos, não são seus pais, é você, certo? Então tenha sua família se você realmente quiser isso, tá certo? Lembre-se sempre, você sempre vai poder servir a Deus se dedicando da sua forma que você pode, sem ser em tempo integral. Esse negócio de tempo integral, quem quer é organização, certo? Deus não esquece de nada que você faz, por mínimo que seja do bem, né? Ajudando outras pessoas, aquilo ali está registrado na sua ficha celestial, por assim dizer. Então, não tenha essa que Deus vai cobrar você porque você não foi para um serviço de tempo integral. Isso é besteira, tá certo? Deus não vai fazer isso com você de jeito nenhum. Né? Somente a organização é que tem esse interesse, né, de fazer com que você trabalhe a sua vida toda para ela. Né? Deus quer a sua felicidade. Coloque isso na sua cabeça e nunca mais esqueça. Tá? Deus quer a sua felicidade e a sua liberdade. É para isso que Ele nos deu livre-arbítrio, né, para a gente escolher o que a gente quer da vida e fornecer esse mundo, né, cheio de oportunidades. Né? Tem coisas ruins? Claro que tem, né? Mas você tem que saber usar de sabedoria para escolher os caminhos certos, tá certo? Inclusive é outra coisa, né? Cuidado com os caminhos tortos da vida, as drogas, né? Cuidado. Busque sempre fortalecer sua espiritualidade. Então você não pode viver, no meu entendimento, sem espiritualidade. É como o próprio Jesus falou, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de cada, né, palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, a gente precisa de alimento espiritual. Né? Então, você tem que ter alimento espiritual, você tem que ter espiritualidade na sua vida. Caso contrário, fica tudo mais difícil. No meu entendimento, fica tudo mais difícil. Eu acho a espiritualidade uma parte fundamental da vida de um ser humano. Sem ela, a tendência é a pessoa não conseguir encarar as dificuldades desse mundo e começar a ter depressão, né? A ter ansiedade, a sofrer síndrome do pânico e várias outras doenças que são, no meu entendimento, causadas pela falta de espiritualidade. A falta de fé em Deus, né? A falta de acreditar que existe um ser superior que guia a nossa vida e que quer a nossa felicidade, tá certo? Então, eu sempre deixo isso constante nos meus vídeos, que eu sou a favor da espiritualidade, certo? Inclusive, já disse em outros vídeos e repito, mesmo que seja no ambiente da organização, é melhor ter espiritualidade do que não ter, né? O mundo, se você, no meu entendimento, somente materialista, é ruim demais, certo? Eu acho difícil a gente sobreviver sendo apenas materialista, tá certo? Pois bem, então esse é o meu vídeo de hoje. O meu incentivo é que você realize os seus sonhos, coloque a sua felicidade no centro, tá certo? É o mais importante para você. Você não pode dizer, o mais importante é servir a organização. Não, o mais importante é a sua felicidade, é aquilo que você quer, tá certo? Então, pense bem nisso, é o que você quer, não é o que a organização quer para você, ou qualquer outra pessoa. Você tem que decidir a sua vida, é fundamental isso. Então, fazendo tudo isso, né, pensando todas essas questões que foram analisadas nesse vídeo, se você analisar isso tudo e colocar como centro a sua felicidade, mantiver a sua espiritualidade, se você se esforçar para manter a sua espiritualidade e também buscar os seus sonhos, né? Buscar aquilo que você quer, a sua carreira, a sua família, os seus filhos, né? Aquilo que você realmente deseja para você, o seu amor. Então, eu estou convicto, né? Convencido de que você vai ser uma pessoa feliz, um ser humano realizado, um ser humano que viverá em paz, que não terá arrependimentos, né? Ou seja, você vai ser uma pessoa completa, né?
Nós viemos aqui para desenvolver uma missão e, no meu entendimento, muitas coisas, né? Família, filhos, trabalho, fazem parte dessa missão. E se a gente largar tudo para lá para resolver apenas o que a organização quer, no meu entendimento, não é um bom caminho e pode ser que a gente venha a se arrepender no futuro. Agora, se você acha que isso é uma coisa que faz parte da sua missão de vida, se você achar que isso realmente vai lhe dar contentamento e felicidade e que você não sentirá falta de família, de filhos ou de trabalho, aí é uma decisão sua, siga então esse caminho, né, do serviço de tempo integral. E se não, seja firme e tenha coragem, né, que com certeza Deus vai lhe apoiar. Mesmo que outros digam que Deus não vai lhe apoiar, não é verdade, certo? Ele vai apoiar sim e você vai conseguir aquilo que você deseja na sua vida, tá certo? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Desejo um excelente final de semana para todos e fiquem com Deus. Um abraço fraterno e até o próximo vídeo. Não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça uma pergunta, né? Me dê uma ideia de um novo vídeo, né? De uma coisa que você gostaria de ouvir eu falar sobre. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito a manter esse trabalho, tá certo? Esse trabalho de ajudar as pessoas, né? Que esse é o meu intuito. Como eu já falei em outros vídeos, para mim isso é o meu serviço sagrado. É a forma que eu estou contribuindo para a espiritualidade e contribuindo para um mundo melhor, né? E é isso, tá bom? Então agradeço por tudo, um abraço fraterno e até o próximo vídeo. Obrigado.